E aí, galerinha, tudo bem, minhas crianças? Então, estamos aqui à distância, mas vamos continuar aí com a matéria, né? A aula de hoje é sobre vírus, é o terceiro capítulo do livro da Frente A, e nós vamos, nesse primeiro vídeo, a gente vai conhecer o vírus. Vamos ver as estruturas, como que ele é formado, com relação ao material genético. No segundo vídeo, nós vamos ver os ciclos, como que o vírus faz para se replicar, tá ok? Nesse primeiro momento, essa semana vai ser assim. Bom, vamos lá. Características gerais dos vírus. Eles são seres um pouquinho diferentes, né? Primeiro que eles são acelulares, ou seja, nada de estrutura celular você vai encontrar num vírus. Então, ele não tem membrana, ele não tem citoplasma, ele não vai ter organelas. Pelo fato de ele não apresentar nenhuma estrutura celular, daqui a pouco a gente vai ver como que é a estrutura, ele também não vai apresentar metabolismo próprio. Isso quer dizer o quê? Onde ocorre grande parte do metabolismo é no interior das células, né? O núcleo, o DNA, ele vai orientar a síntese de proteína. As proteínas, elas podem, como as enzimas, reagir, provocando o metabolismo. No caso do vírus, como eles não têm nenhum tipo de organela, nenhum tipo de citoplasma, eles têm material genético, mas não têm organelas, eles não possuem metabolismo, tá? Pelo fato deles não terem metabolismo, eles são parasitas obrigatórios. Isso quer dizer o quê? Ele só vai estar ativo no interior de uma célula. Então, por exemplo, eu fazer a cultura de um vírus, eu preciso ter na cultura células para ele poder se replicar. E aí vem a grande enigma aí a grande dúvida, o grande enigma da biologia. São ou não seres vivos, né? Bom, existe uma diretriz na biologia que diz que todo ser vivo tem que ser formado por células. A célula é a menor unidade morfofuncional de qualquer organismo. Bom, se qualquer organismo tem que ser formado por célula e o organismo não é formado por célula, não pode ser considerado seres vivos. Então, oficialmente, tá? Os vírus não são considerados seres vivos. Mas, dentro da biologia moderna, nós temos aí uma grande corrente de biólogos que pode sim atestar que eles são seres vivos. Existe uma nova visão da biologia que, para ser considerado vida, você tem que ter um conjunto de moléculas orgânicas organizadas, coesas, com capacidade replicativa e que passe pela evolução darwiniana. Bom, por esse critério, os vírus podem sim ser considerados seres vivos. Por quê? Eles são formados por moléculas orgânicas, estão ali organizados de forma coesa, né? Estão organizados, têm capacidade replicativa e passam pela evolução darwiniana. Caso mais clássico é o coronavírus, que passou aí por várias transformações e genéticas, foi evoluindo, né, se transformando, e hoje nós temos 7 coronavírus conhecidos, né? E esse último aí que está agora numa pandemia aí, fazendo com que a gente fique em casa nesse tempo aí, tá? E pelo fato deles não terem metabolismo, eles são parasitas obrigatórios, tá bom? Bom, como que é a estrutura de um vírus, né? O vírus ele pode ser envelopado ou não envelopado, né? Mas basicamente o que todo vírus tem que ter? Acompanhe aqui o cursor. Todo vírus tem que ter uma capa, que nós chamamos de capsídeo. Essa capa é feita somente de proteína, é como se fosse uma cápsula, tá? Que envolve o material genético aqui isolando no meio. Bom, isso é o básico, tá? Esse material genético pode ser DNA ou RNA, daqui a pouco a gente vai ver. Esse capsídeo, tá? Envolvendo aqui, ó,
o material genético é o básico de todo vírus, tá? Alguns vírus, vamos passar aqui para a direita, são vírus chamados de envelopados. Isso quer dizer o quê? Eles possuem aqui, ó, acompanhe com o cursor. Eles possuem o capsídeo, possuem o material genético, mas, além disto, ele tem uma camada aqui, ó, lipoproteica, chamada de envelope, tá? Essa camada lipoproteica é um pedaço da membrana plasmática da célula que ele utilizou como hospedeira para poder se replicar. Então, nós temos vírus envelopados e não envelopados, tá? Os não envelopados aqui, ó, eles são menos perigosos, vamos colocar dessa forma, porque são mais fáceis de ser detectados pelo nosso sistema imunológico. Os envelopados, como eles possuem aqui essa capa, que é muito semelhante, esse envelope, desculpa, muito semelhante à nossa membrana plasmática, ele passa meio que despercebido quando ele entra no organismo. E demora um pouquinho mais para o seu sistema imunológico reagir. E ele é incorporado de uma forma um pouco diferente pela célula. Nós vamos ver daqui a pouco os ciclos, né? Ou seja, como que ele invade uma célula e como que ele consegue se replicar. Bom, não se preocupem muito com esses exemplos aqui, ó, de nome de vírus, que isso aqui a gente vai vendo aos poucos, tá bom? Nós temos agora, por exemplo, o coronavírus, que é um vírus envelopado, né? O vírus da gripe é um vírus envelopado, o vírus do resfriado é um vírus envelopado. E qual é o detalhe? Se ele infectar a minha pessoa, ele vai sair do meu corpo com o envelope que é meu, com o glicocálix que é meu. A hora que ele entra numa outra pessoa, ele demora um pouco mais de ser detectado e ele sofre mutações muito rápidas, né? Então, por isso que os vírus envelopados são um pouquinho mais perigosos, vamos colocar dessa forma, tá? Bom, olha que legal esse slide. Isso aqui são tipos de vírus, né? Mas é aquilo, a gente sempre vai ter o capsídeo, o material genético. O material genético pode ser DNA ou RNA. E aqui alguns exemplos. Esse aqui, olha o formato como muda, né? Acompanhando o cursor, este aqui, ó, meio cilíndrico, né? Esse aqui é o vírus do mosaico do tabaco, né? Infecta plantas aí. E ele possui esse capsídeo, tá? De forma cilíndrica, essas estruturas aqui são proteínas. E aqui o material genético, no caso é um RNA, tá? Um adenovírus, pessoal, é o vírus que possui o ADN. ADN é a forma que nós usamos em português, né, para o DNA. Se ele possuir um RNA, ele é chamado de RNA vírus ou retrovírus, tá? Nós vamos ver a diferença daqui a pouco. No caso aqui, ó, um adenovírus básico, você tem aqui, ó, o capsídeo. Essas proteínas aqui, ó, pequenininhas, que parecem antenas, na verdade são proteínas acopladoras. Nós vamos ver daqui a pouco no ciclo. Ele precisa se acoplar a uma célula, né? Então elas utilizam aquele sistema chave-fechadura com o glicocálix. Essas proteínas virais, né, que são a chave aí para a gente, por exemplo, produzir aí uma vacina em alguns casos, tá? Esse aqui é o vírus da gripe, o famoso, né? Aqui tem um envelope, tem vários capsídeos com os RNAs aqui, né? Então você tem, na realidade, isso é uma estrutura viral, mas é como se fossem vários vírusinhos aqui dentro, tá? Esse aqui, ó, é o mais charmoso deles, né? Esse aqui é o vírus chamado bacteriófago, tá? Ele possui DNA, então é um tipo de adenovírus, e ele, bacteriófago, só infecta bactérias, né? Detalhe, todas as células podem ser infectadas por algum tipo de vírus. Então, bactéria é infectada, protozoário é infectado, fungo é infectado, os vegetais, os animais também são infectados, tá? Dá uma olhada nesse slide. Olha, isso aqui é uma foto de microscopia de varredura. É lógico que o computador deu uma melhorada na arte, mas isso é um bacteriófago. Isso aqui é a membrana, né? A parede celular de uma bactéria.
ele se acopla como se fosse uma nave, né? E introduz o material genético dele na célula. Simpático, né? Bom, voltando lá. Então, essas aqui são fotos de microscopia desses vírus que estão acima, né? Então, esse aqui é do mosaico do tabaco, que é cilíndrico, né? Este aqui é o vírus, um adenovírus que está aqui, né? Esse aqui é o famoso vírus da gripe, o nome dele é influenza, tá? E aí tem as variantes, né? Gripe espanhola, gripe coreana, gripe aviária, suína, né? Aí vão, pela mutação, né, e pela evolução, eles vão aparecendo aí algumas variações. São muito mutantes, por isso que todo ano precisa ser renovada a vacina da gripe. Com relação à cepa que apareceu no ano anterior, eles renovam para ser aplicado aqui antes do inverno, tá? E esse aqui é um bacteriófago, tá certo? Então, dependendo do material genético, eles podem ser considerados um vírus de DNA, chamado de adenovírus, né, genericamente, como o vírus da herpes, o HPV, né, que causa aí a papilovirose humana, tem vacina, né? O vírus da catapora, o parvovírus, né, que é um vírus aí também que ataca a parvovirose, né? Inclusive cães são vacinados contra a parvovirose. O vírus da hepatite B, tá? E deste outro lado aqui da coluna, os vírus que possuem RNA, chamados de RNA vírus ou retrovírus, nós temos aqui o vírus da hepatite A e C, o vírus da dengue, né? Detalhe, Petocal. A maior parte dos vírus possuem RNA, tá? Eu vou falar daqui a pouco da classificação. O vírus da febre amarela, né? Da dengue, da febre amarela, chikungunya, o coronavírus, o Zika, todos eles possuem RNA, tá? O da raiva, da rubéola, da cachumba, poliomielite, todos eles possuem como material genético o RNA. Não precisa se preocupar muito com a classificação aqui, quais tipos de quais vírus possuem, tá? Num primeiro momento, a gente vai somente ver as características gerais, e aí, depois das viroses, nós vamos, em alguns casos, aprofundar um pouquinho isso aqui, beleza? Bom, essa aqui é uma classificação chamada classificação de Baltimore, é um americano, na década de 70 e 80, ele classificou os vírus dependendo do seu material genético. E aí que vai uma novidade, pessoal. Sabe aquele DNA que a gente fala que tem cadeia dupla de nucleotídeos, né, formando dupla hélice, e que o RNA normalmente é uma cadeia simples? Então, isso muda no mundo viral. Por quê? Olha aqui o primeiro. São 7 classificações, tá? Não precisa se preocupar num primeiro momento com essas classificações. É só mesmo para vocês terem conhecimento como é bem variado o tipo de material genético que um vírus pode carregar, né? Olha, tem um DNA de cadeia dupla, que é o mais comum, né, que é aquela dupla hélice, mas também tem DNA de cadeia simples, ou seja, uma única fita de nucleotídeos. Olha que louco, né? DNA de cadeia simples negativa e positiva é se ele está ou não ativo a hora que ele entra num vírus. A gente vai aprofundar mais para frente, tá? Olha aqui, ó. Olha a classificação 3. RNA de cadeia dupla. Como é que pode, né? O DNA de cadeia dupla, mas existe no mundo viral, tá? Cadeia simples positiva e cadeia simples negativa do RNA. E o último aqui é uma cadeia simples positiva que se transforma em DNA. Olha que louco. Esse é o retrovírus, que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Os retrovírus têm capacidade de transformar o RNA em DNA, tá? Para infectar uma célula, ele invade lá o núcleo, né, com o DNA, tá bom? Bom, olha que lindo, né? Esse é o bacteriófago. A gente vai, daqui a pouquinho, eu vou colocar um outro vídeo falando mais do ciclo, tá bom? Então, vamos ficar por aqui. Daqui a pouco eu volto para falar desta parte aqui, que é a replicação viral, tá bom? Um abraço, até mais, beijo no coração.